Esse corpo de prova acabou de passar por um ensaio de carbonatação e essas cores aqui dizem muito mais do que você imagina. Meu nome é Lucas Lucena, engenheiro civil, e vou explicar para você o mecanismo por trás da carbonatação. Pera aí, só entenda um negócio aqui. Isso é uma solução de fenolftaleína, esse é o corpo de prova que a gente rompeu. Aspergia a fenolftaleína aqui no concreto e veja, a parte que está roxa é a que está não carbonatada. Essa parte ao redor que ficou incolor é a parte que está carbonatada. Só entenda isso que a gente vai falar um pouquinho mais a partir de agora. Vamos lá. O que é então de fato essa carbonatação? É um processo que vai envolver a reação do dióxido de carbono com alguns compostos presentes dentro do concreto, dentro do cimento. Ali vai formar certos carbonatos, por isso o nome carbonatação, e vai influenciar em algumas características tanto do concreto quanto das armaduras, no caso do casamento do concreto armado. Mas para entender mesmo a fundo o mecanismo da carbonatação, a gente precisa voltar e lembrar um pouco da hidratação do cimento. A gente tem o clinker e quando em contato ali com a água, quando a gente vai fazer a preparação do concreto, acontece a hidratação do cimento. Nesse processo são formados os produtos da hidratação, que a gente pode citar o CSH, o silicato de cálcio hidratado, o hidróxido de cálcio, uma base, e a etringita. Basicamente aqui o que a gente tem que se atentar é o hidróxido de cálcio, por ser uma base, vai garantir um meio alcalino, vai garantir a alcalinidade do concreto. Então é um meio que tem um pH ali na faixa de 12. Colocando isso na cabeça, o que é que a gente tem que imaginar agora? Corpos como esse, estruturas de concreto, estão imersas no ambiente e o ambiente é agressivo. A gente tem presença de gases como o CO2 que geram uma certa influência nessa estrutura. Como? O CO2 presente na atmosfera vai chegar ali próximo aos poros do concreto, que é um material poroso. Então o CO2 presente na atmosfera entra ali, começa a penetrar nos poros do concreto, onde a gente também tem água presente tanto nos poros quanto na própria atmosfera, eles reagem e formam o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, ali nos poros, nessas regiões, vai reagir com o hidróxido de cálcio gerado na hidratação do cimento. Fazendo essa reação de neutralização, a gente gera água e um sal. Esse sal é o carbonato de cálcio. Essa é a reação mais comum que existe, porque o hidróxido de cálcio é o material, o produto de hidratação mais solúvel e que mais consegue reagir. Essa é a reação principal da carbonatação. Mas o que acontece então? Se eu tenho poros e acontecendo essa reação de um ácido com a base gerando esse sal, o carbonato de cálcio, o que acontece é que esse material, essa substância, o carbonato de cálcio, vai começar a se multiplicar lá dentro desses poros do concreto, gerando uma camada, uma frente de carbonatação. Então, quanto mais o CO2 vai passando, mais vai gerando essa reação, mais vai gerando esse produto, o CaCO3, o carbonato de cálcio, e o concreto vai sendo preenchido microscopicamente lá com o CaCO3. Isso vai gerando a frente de carbonatação. Mas será que essa frente de carbonatação, que esse processo faz mal ao concreto? Vamos avaliar. Se eu tenho uma estrutura porosa e eu estou gerando produtos ali dentro, eu estou diminuindo a porosidade dele. Quando eu diminuo a porosidade dele, eu acabo elevando a resistência. Então, estruturas de concreto armado que estão carbonatadas geralmente apresentam uma resistência superficial muito maior do que estruturas novas que geralmente não estão carbonatadas. A carbonatação depende muito do tempo. Quanto mais o tempo passa, mais eu tenho essa reação entre esses agentes químicos e mais eu gero carbonatação.
Quando eu faço esse ensaio aqui, que eu meço a frente carbonatada, daqui a pouco eu vou explicar como esse ensaio funciona, eu consigo estimar mais ou menos se esse concreto já tem muito tempo ali que está exposto ou pouco. Consigo avaliar também alguns fatores que conseguem acelerar esse processo. Por exemplo, um concreto muito poroso, ele deixa passar mais o CO2, então favorece a carbonatação. Locais que apresentam uma umidade relativa do ar ali próxima a 80%, 85%, favorecem ainda mais o processo de carbonatação. Então, é importante que a gente entenda isso e que para o concreto diretamente em si, ele não chega a ser danoso. Mas por que a gente, dentro da patologia das construções, dentro da engenharia diagnóstica, precisa fazer ensaios, precisa verificar se está ou não ocorrendo esse processo de carbonatação de uma forma acelerada? Porque para as armaduras, para o aço, a carbonatação é extremamente prejudicial. Porque o que é que acontece? O casamento perfeito ali entre o concreto e o aço, o concreto armado, existe uma camada, um filme, uma película passivadora em volta da armadura que protege ela contra o fenômeno ali da corrosão. Para eu garantir a existência do filme de passivação, dessa camada passivadora, eu preciso que o meu meio esteja alcalino, que eu esteja ali com um pH próximo de 12. Se eu tenho a carbonatação avançando, consumindo hidróxido de cálcio e diminuindo o pH do concreto, eu quebro esse filme de passivação e eu gero um processo de corrosão que a gente não tem controle. Então a corrosão acontece por toda a parte da barra de aço que esteja em contato com essa parte carbonatada. E aí vem a importância de não só você como um patologista, mas um engenheiro que está em campo, que está em obra construindo, entender desse processo para garantir uma profilaxia para aquela estrutura, para evitar que a estrutura adoeça dessa forma em relação à corrosão por despassivação pela carbonatação. É por isso que a gente usa espaçadores. É por isso que a NBR 6118 estabelece que, a depender da classe de agressividade de um meio, a gente precisa utilizar cobrimentos de 2,5, de 3 centímetros, às vezes de 4 centímetros. Isso serve para quê? Para eu deixar a barra longe da superfície que está em contato com esses gases, principalmente com o dióxido de carbono. Porque se eu tenho espessuras muito finas, a frente de carbonatação logo chega na armadura. Então, quanto maior o cobrimento, mais difícil, mais tempo eu levo para evitar com que essa frente de carbonatação chegue na armadura. Qual outra profilaxia eu poderia utilizar se eu sou um construtor? Dosar o meu concreto de uma forma correta, utilizar a relação água-cimento mais baixa. Por quê? Porque eu diminuo a porosidade. Se eu diminuo a porosidade, eu evito, eu dificulto a penetração desses gases. Por exemplo, o CO2, evitando, assim, dificultando esse processo de carbonatação. Mas como é que eu vou fazer a avaliação do concreto para saber se ele está ou se ele não está carbonatado? Existe uma solução alcoólica de fenolftaleína, 1%, que isso daqui é um indicador ácido-base. Isso é um ensaio colorimétrico. As cores que ela vai me indicar vai dizer se está ácido ou se está básico. Esse daqui é um corpo de prova, ele foi rompido, tinha aproximadamente 2 anos de fabricado, ele já tinha 2 anos exposto ao CO2 da atmosfera, então, com o passar do tempo, certamente ele carbonatou. E como a gente comprova isso? Rompeu, fez a aspersão da fenolftaleína, dessa solução alcoólica 1%, e a região que ficou na cor roxa, na cor rosa, ela indica que o concreto está ainda alcalino. A região que ficou incolor representa uma região que o pH caiu, ou seja, foi atacado pela carbonatação. Essa região aqui, certamente ela está menos porosa do que a região mais do núcleo,
essa região aqui já passou por todo esse processo de reação entre o CO2, a água formando ácido carbônico, do ácido carbônico com o hidróxido de cálcio presente aqui na matriz do cimento e formou o CaCO3. Então, essa aqui é uma peça de concreto que está carbonatada. É assim que a gente avalia, in situ também a frente de carbonatação. Vem com um paquímetro e mede. Esse é o mecanismo por trás da carbonatação. É de extrema importância que a gente saiba avaliar e que um engenheiro também que está projetando estruturas de concreto armado, um engenheiro que está executando estruturas de concreto armado, saiba desse mecanismo para fazer a profilaxia. Um engenheiro que está trabalhando com manutenção, com recuperação estrutural, precisa entender isso para evitar com que isso aconteça depois. Então, essas informações são todas relacionadas à carbonatação e se você quer mais conteúdo em relação a isso, mais conteúdo técnico de patologia das construções, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhe no meio técnico com outros engenheiros e não deixe de se inscrever no canal.